Muito bem. Bom dia para todos vocês que estão participando agora ao vivo do programa da Rádio e TV Escola da Bíblia, com esse nosso curso da primeira carta de Pedro. Você também que vai participar desse estudo um pouco mais tarde, né? Assistindo depois no playlist da página da Rádio Escola, Rádio e TV Escola da Bíblia no YouTube. Também um bom dia para você. Eu espero que hoje você tenha acordado ou acordada cheia de esperança, né? Esse é o tema de 1 Pedro. Tenham esperança. Esperança mesmo nas dificuldades, esperança apesar dos problemas, que o nosso tesouro está guardado nos céus. É isso que Pedro tem a nos dizer, uma carta de encorajamento, uma carta de ânimo, né? Uma carta de esperança. Vimos no último estudo, terminamos o capítulo 4, falando sobre aquele fogo que estava para vir para os cristãos naquela época. E aquele fogo seria uma perseguição mais intensa, agora pelo Império Romano. Eles já estavam tendo problemas, dificuldades, perseguições por serem cristãos. Mas agora o Império Romano vai perseguir os cristãos. Nesta época, começando com o imperador Nero, e daí para frente, principalmente no final do primeiro século, nós vamos ver um período de perseguição intensa à igreja. E acredito que aquele fogo, né, que Pedro fala no capítulo 4, versículo 12, irmãos ou amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês. Este fogo é esta perseguição intensa pelo Império Romano. Agora, começando o capítulo 5, o apóstolo Pedro vai falar sobre a liderança espiritual da igreja, no sentido aqui na terra. Sabemos que o único cabeça da igreja é Jesus. Mas Jesus deixou a sua igreja organizada, com homens que ajudam nesta liderança, né? E nós vamos ver agora aqui no capítulo 5, versículos de 1 a 4, o apóstolo Pedro encorajando estes homens a tomar conta da igreja no meio desta perseguição. A igreja precisa ter uma liderança forte, uma liderança atuante, uma liderança que é um exemplo, não só na parte calma, quando há paz, mas principalmente no meio da dificuldade, quando existe perseguição. E é isso que o texto vai dizer. Vamos ler o texto de uma vez juntos agora, capítulo 5, versículos de 1 a 4, e aí nós vamos comentar algumas coisas neste texto. Abre a sua Bíblia comigo, então, em 1 Pedro, capítulo 5, vamos ler os versículos de 1 a 4. Diz o seguinte: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores,
dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Vamos falar um pouquinho sobre esse texto. Tempos de perseguição demandam que o povo de Deus tenha uma liderança espiritual adequada, uma liderança firme, forte, atuante, exemplo nos tempos de perseguição. E era isso que estava acontecendo, e a perseguição iria se tornar mais forte. Então, Pedro vai dar agora um encorajamento, uma admoestação, não é? Um aviso para a liderança espiritual nesta época de perseguição. Já vimos, no final do capítulo 4, que o julgamento vai começar pela casa de Deus. E se o julgamento vai começar pela casa de Deus, esta casa precisa estar em ordem, né? Aí é que entra essa liderança, os presbíteros, os bispos, os pastores. A casa de Deus precisa estar em ordem. Isso explica por que o apóstolo Pedro escreve esta parte da carta para os líderes e os encoraja a fazer o seu trabalho com fidelidade. Líderes que abandonam em tempos de dificuldade não são pastores, mas são assalariados. Você se lembra o que Jesus disse em João capítulo 10? Jesus está dizendo, não é? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado, aquele que não é o pastor, quando vem o perigo, ele foge. E eu acredito que é isso que Pedro está dizendo, não é? Líderes que são pastores, eles não abandonam o rebanho em tempos de perseguição. Líderes que abandonam, na verdade, não são pastores. São pessoas que são pagas para fazer um serviço, mas quando aquilo atinge a sua vida, essas pessoas fogem, não é? E não deve ser assim com a liderança espiritual da igreja. Quando vem uma dificuldade, a liderança está ali firme, dando o exemplo. A palavra presbítero, que você tem ali no versículo 1, não é? Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. A palavra presbítero, a palavra bispo e a palavra pastor se referem à mesma pessoa, ao mesmo trabalho, ao mesmo cargo. A palavra presbítero significa uma pessoa de mais idade. Muitas traduções em nossa língua português vão até traduzir a palavra como ancião. É uma boa palavra, né? A palavra presbítero significa isso. Uma pessoa de mais idade, um ancião. A palavra bispo significa um supervisor, um zelador, não é? Esta pessoa de mais idade que está zelando, cuidando, supervisionando o rebanho. E a palavra pastor é exatamente o trabalho que esses homens fazem. Eles pastoreiam, não é? Esses presbíteros, os anciãos, que estão supervisionando,
cuidando, não é? Ajudando bispos. Eles estão pastoreando. Lá no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 17 e 28, você tem exatamente esta ideia. Vamos abrir lá? Depois voltamos aqui para Pedro. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Atos. Volta para trás alguns livros, você vai chegar no livro de Atos. Olha o capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículo 17. Atos 20, 17. O apóstolo Paulo está voltando para Jerusalém. E nesta sua volta, depois de ter feito uma grande viagem, ele chega na cidade de Mileto, versículo 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então, o apóstolo Paulo está em Mileto e ele manda um recado. Olha, eu quero conversar com os presbíteros, com os anciãos, com aqueles de mais idade na cidade de Éfeso. E esses presbíteros vêm até Mileto. E Paulo conversa com eles a partir do versículo 18. Agora, pula lá para o versículo 28. Paulo está conversando com os presbíteros e no 28 ele diz o seguinte para os presbíteros: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Está vendo a mesma palavra? Está falando com os presbíteros e diz para eles: olha, cuidem de vocês e cuidem do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, como supervisores, como zeladores, como cuidadores. As mesmas pessoas, presbíteros, são iguais a bispos. Continua lendo o texto. Para fazer o quê? Para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Olha, chama os presbíteros de Éfeso. Presbíteros, cuidem de vocês. Cuidem de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. E o seu trabalho, presbíteros ou bispos, é o de pastorear a igreja de Deus. Vocês são pastores. No Novo Testamento, presbítero, bispo e pastor é a mesma coisa. Não é um título, mas sim uma função, um cargo de liderança espiritual dentro da igreja. Eu falo isso porque nas denominações você não tem esse tipo de organização do Novo Testamento. Nas denominações você tem um pastor e depois você tem um grupo de presbíteros ou bispos. Você tem um grupo de presbíteros aqui e um pastor aqui. E nós estamos entendendo que presbíteros, bispos e pastores são as mesmas pessoas. Na maioria das vezes, este pastor aqui, nas denominações, tem mais importância do que esse grupo de presbíteros aqui. Então já existe uma divisão, não é? Entre pastor e presbíteros. No Novo Testamento, nós vemos que isso não existe. É uma coisa só. Presbíteros, bispos
e pastores. O trabalho destes homens de mais idade, anciãos, é o de supervisionar, zelar, cuidar, pastorear o rebanho, as ovelhas, os membros da igreja. Volta lá para 1 Pedro, capítulo 5. O apóstolo Pedro está falando a mesma coisa. Portanto, apelo para os presbíteros, né? Olha, anciãos, homens de mais idade, vocês que estão supervisionando, zelando, cuidando, bispos. Versículo 2: pastoreiem o rebanho de Deus. Esse é o trabalho de vocês, de serem pastores. Então, eu quis chamar a atenção no início desse nosso estudo hoje sobre estas 3 palavras que, infelizmente, o mundo evangélico mudou o significado, está fazendo em contrariedade ao exemplo do Novo Testamento. Você nunca vai encontrar no Novo Testamento, numa igreja local, um pastor e vários presbíteros. Não, você vai encontrar vários presbíteros que são os pastores. É a mesma coisa. Presbítero, porque ele é uma pessoa mais velha, um ancião. Pastor, porque esse é o seu trabalho. Esta é a sua função, de pastorear a igreja de Deus. E o apóstolo Pedro aqui, em 1 Pedro capítulo 5, ele queria que esta liderança espiritual, os presbíteros ou os bispos ou os pastores, é a mesma coisa, estivessem prontos para ajudar e encorajar e dirigir a igreja quando aquele fogo chegasse, quando a perseguição mais intensa pelo Império Romano chegasse. Agora, interessante aqui no versículo 1, que o apóstolo Pedro se coloca na qualidade de um presbítero. Isso é muito interessante. Olha lá o versículo 1 mais uma vez. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles. Então, o apóstolo Pedro, além de ser um apóstolo de Jesus, uma pessoa comissionada diretamente por Jesus, e lá no Evangelho, lá no livro de Atos, no capítulo 1, você tem as qualificações para ser um apóstolo. Vamos ver lá rapidamente? Volta lá no capítulo 1 do livro de Atos. Atos, capítulo 1. Olha comigo. O versículo 21. Atos, capítulo 1, 21. Eles estão escolhendo um apóstolo para tomar o lugar de Judas Iscariotes. E dentre as qualificações para ser um apóstolo, olha o versículo 21 e 22. Atos 1, 21 e 22. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então, além de ser um apóstolo, Pedro
era também um presbítero. Isso é muito interessante, porque a palavra de Deus diz que para ser um presbítero, ou um bispo, ou um pastor, é preciso ser casado e é preciso ter filhos. O apóstolo Pedro, nós sabemos que era casado. Lembra quando Jesus curou a sua sogra? Jesus curou a sogra de Pedro. Com certeza o apóstolo Pedro tinha filhos. Nós não vemos aqui na palavra de Deus, mas uma das qualificações para ser um presbítero, isso você encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, e em Tito, capítulo 1, depois você pode olhar lá. Uma das qualificações para ser um presbítero, ou um bispo, ou um pastor, era ser casado e ter filhos. O apóstolo Pedro era casado e tinha filhos. Ele era um presbítero, um bispo, um pastor na igreja do Senhor Jesus. E Pedro se qualifica, então, como um dos presbíteros. E ele está falando para os presbíteros naquela região para onde a carta está sendo mandada e se colocando como um deles. Olha, eu quero falar com vocês. E estou falando com vocês na qualidade de presbítero como vocês. Muito interessante isso. Agora, o que eu quero notar no restante do nosso estudo hoje, nos versículos de 1 até o 4, eu quero notar com vocês algumas qualidades que estes homens, os presbíteros, ou os bispos, ou os pastores, precisam ter. Quais são algumas qualidades que esta liderança espiritual precisa ter? Nós vemos em 1 Timóteo, capítulo 3, e em Tito, capítulo 1, várias qualificações para ser um presbítero. Eu não vou entrar nestas aqui no nosso estudo. Eu vou ficar somente aqui em 1 Pedro, capítulo 5. Aqui nós temos também qualidades e qualificações que estes homens precisam ter. Vamos começar vendo aqui a primeira qualidade. Versículo 1. Finalzinho do versículo 1, né? Vamos ler o versículo 1 de novo todo. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbíteros como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. A primeira qualidade que nós vemos aqui no versículo 1 é uma experiência pessoal com Cristo. Uma experiência pessoal com Cristo. Pedro teve esta experiência pessoal, né? Pedro esteve com Jesus por 3 anos. E com certeza essa experiência pessoal o ajudou a ministrar de uma maneira muito mais efetiva ao povo de Deus. Nós vemos no começo do livro de Atos o trabalho do apóstolo Pedro, tudo o que ele fez, não é? Depois, no final do livro de Atos, nós vemos o trabalho do apóstolo Paulo, né? Primeira metade, o apóstolo Pedro, a segunda metade, o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Pedro, por ter tido essa experiência pessoal com Jesus, com certeza teve o seu ministério muito mais efetivo, ajudando o povo de Deus. O presbítero, né, ou os presbíteros, os bispos, os pastores, nas congregações locais, também precisam
ter essa experiência pessoal com Jesus. Agora, não vão conseguir, não é, ter a mesma experiência que Pedro, porque não viveram ao mesmo tempo de Jesus, não estavam fisicamente com Jesus, mas os presbíteros nas congregações locais precisam ter a sua vida em contato com Jesus. Precisam estar andando junto com Jesus. Precisam estar constantemente progredindo em seus estudos e ministérios. Isso é muito importante. Essa experiência pessoal com Jesus hoje significa andar junto com Jesus. Significa estar constantemente estudando a palavra de Deus. Estar constantemente praticando a palavra de Deus. Estar constantemente cultivando um relacionamento com Jesus e compartilhando isto com a congregação. Os presbíteros são aquelas pessoas que vão ajudar, não é? Que estão zelando, supervisionando o rebanho, pastoreando. E a maneira que eles vão fazer isso é através deste relacionamento com Jesus. É através de estarem andando lado a lado com Jesus. Como é que alguém cultiva um relacionamento com Jesus? Através da sua palavra. Lendo a sua palavra e estudando a palavra de Deus todos os dias. Através de uma vida de oração. Falando com Jesus através da oração. Meditando na palavra de Deus. Se os presbíteros estão fazendo isto, estão compartilhando isto com a congregação, eles estão tendo uma experiência pessoal com Cristo. E é isto que o presbítero ou os presbíteros devem fazer. Essa é uma das qualidades que Pedro menciona aqui. Lembra que a igreja, os cristãos ali para quem Pedro está escrevendo, vão passar por uma prova de fogo, uma perseguição do Império Romano. E se a liderança da igreja não é forte, não é ativa, não demonstra pelo exemplo, a congregação toda vai se perder. A liderança é muito importante. E Pedro, então, enfatiza aqui, no começo do capítulo 5, essa importância. Porque lembra, falamos isso no início. Se essas pessoas que estão na liderança estão ali, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas estão ali por obrigação, estão ali somente por ganância, quando o perigo vier, essas pessoas vão embora. São aqueles assalariados que Jesus fala em João capítulo 10. Agora, se esses homens estão ali e estão de livre vontade, estão ali com o desejo de servir, pode ter certeza. Quando a perseguição vier, eles vão continuar ali. E é isso que Pedro está dizendo. É esse o encorajamento que Pedro quer dar aos presbíteros, né? Fiquem firmes, ajudem a igreja, sejam exemplos em tudo.
primeira qualidade que esses homens precisam ter é uma experiência pessoal com Cristo. É cultivar este relacionamento com Jesus, através de um estudo diário da palavra de Deus, através de constância na oração, através de progredir nos seus ministérios, no seu trabalho, no seu pastoreio. Fazendo isso, eles vão estar tendo uma experiência pessoal com Cristo Jesus. A primeira qualidade, então, é esta: uma experiência pessoal com Cristo. A segunda qualidade encontramos nos versículos 2 e 3. Um amor genuíno pelas ovelhas. Um amor genuíno pelas ovelhas. Vamos ler o 2 e o 3 de novo. Versículo 2. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por eles, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Segunda qualidade que estes homens, estes presbíteros, bispos, pastores, precisam ter é um amor genuíno pelo rebanho, pelas ovelhas. Vou dividir isso nos versículos 2 e 3. Tá? Vamos pegar o versículo 2 agora especificamente. Um amor genuíno pelas ovelhas. Pedro começa dizendo: pastoreiem o rebanho. A palavra pastorear significa tomar cuidado, tomar conta, proteger, ajudar, não é? Proteger dos perigos. Pensa num pastor de ovelhas com o seu trabalho com as ovelhas, com os animais ovelhas, né? O pastorear, o tomar cuidado, significa muitas coisas. Dentre elas, proteger dos perigos, não é? Os perigos que haviam: lobos, leões, cobras, perigos de caírem num precipício. De repente, as ovelhas estão comendo grama numa planície, não tem uma cerca em volta, acabou aquele gramado, tem um buraco, tem um precipício. Se a ovelha não toma cuidado, ela cai. Proteger dos perigos é pastorear. O que mais que é pastorear? É levar este rebanho para lugares de pasto verde. Traduz isso agora para o rebanho espiritual, né? Para a igreja. O trabalho dos presbíteros, bispos e pastores é o de pastorear. É de ter esse amor genuíno pelas ovelhas. É tomar cuidado, é cuidar das ovelhas. Proteger dos perigos. É levar essas ovelhas para lugares de pasto verde, dentro da palavra de Deus. É alimentar o rebanho, não é? É ensinar a palavra. É levar este rebanho, a igreja, a se alimentar da palavra de Deus. Isso quer dizer pastorear, né? Tomar cuidado. O que mais? Um pastor de ovelhas, ele conhece muito bem as suas ovelhas e ele as ajuda através do ensino da palavra. Nem todas as ovelhas são iguais.
Poderíamos até dizer que todas as ovelhas são diferentes. Tem ovelhas que são mais fortes, que talvez precisam de menos cuidado. Tem ovelhas que são mais fraquinhas, precisam de um cuidado maior. Tem ovelhas que precisam de uma palavra de conforto. Tem ovelhas que precisam de uma ajuda em certas áreas da sua vida. E os pastores conhecem muito bem as suas ovelhas. E eles vão trabalhar de acordo com as necessidades individuais das ovelhas. Isto é pastorear, né? Isto é tomar cuidado, é ajudar as ovelhas nas suas necessidades específicas. E fazem isso através do ensino da palavra de Deus. O seu ministério, o seu trabalho, a sua função, diz lá no versículo 2, não deve ser feito por obrigação, mas sim de livre vontade, como Deus quer. O que quer dizer isso, né? O trabalho, a função, o ministério desses presbíteros, destes bispos, destes pastores, não deve ser feito por obrigação, não devem ser obrigados, mas sim deve ser de coração, de livre vontade. Ele faz porque ele quer, e não porque ele precisa, não porque alguém o está obrigando. Quando a gente faz uma coisa obrigado, normalmente a gente não faz com alegria, não é? Mas quando fazemos algo de coração, algo de livre vontade, nós fazemos com alegria. Fazemos porque queremos. É assim o trabalho, é assim o ministério dos presbíteros. Eles trabalham de livre vontade, de coração, e não por obrigação. Também diz ali no versículo 2 que o seu ministério, o seu trabalho, não deve ser feito por ganância, por um salário, mas sim deve ser feito pelo desejo de servir, pelo serviço. Um desejo de servir, porque existe um coração pronto e ansioso por fazer. Um desejo de servir, porque eles amam as ovelhas e querem servir. Interessante que o apóstolo Pedro, aqui no versículo 2, diz que não deve ser feito por ganância. Olha, não seria errado os presbíteros, os bispos, os pastores receberem sustento da congregação. Eu conheço congregações onde um ou dois dos presbíteros, vamos supor que numa congregação tenhamos 10 presbíteros. Eles são homens de mais idade, né? Já vimos isso. 1 Timóteo 3 e Tito 1 dá as qualificações, precisam ser casados, ter filhos crentes, filhos obedientes aos seus pais, você pode ver as qualificações lá. Vamos supor que numa igreja local tenha 10 presbíteros. Todos eles ainda trabalham, né, nos seus trabalhos seculares. E são presbíteros também da congregação, sem receber nada por isso. Mas vamos supor que um daqueles presbíteros
já seja aposentado. E ele tem, então, o seu tempo integral dedicado a ser um dos presbíteros. Se a igreja quiser, a igreja pode, então, pagar um salário para este presbítero e ele, então, vai trabalhar de uma maneira integral nesse presbitério, junto com os outros 9 que têm os seus trabalhos seculares. Os seus trabalhos têm a mesma importância para Deus como presbíteros, mas ele tem mais tempo. E ele, então, ele vai receber um salário da igreja, para ele não precisar conseguir um outro trabalho depois da sua aposentadoria. Né? Então, Pedro diz: olha, estes homens, o seu ministério, o seu trabalho não deve ser feito por ganância. Quero ser um dos presbíteros porque eu vou receber um salário. Não. Mas o seu ministério é feito pelo desejo de servir, porque ele tem um coração pronto e ansioso para servir a Deus. Ele ama as ovelhas e ele quer servir. Interessante, não é? Essas qualificações, esse amor genuíno pelas ovelhas aqui no versículo 2. É feito de coração, não por obrigação, e é feito com o desejo de servir, não com o desejo de ganância, o desejo financeiro, né? O desejo por um salário, mas sim pelo desejo de servir. Versículo 3, ainda falando desse amor genuíno pelas ovelhas. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sim como exemplos para o rebanho. Existe um contraste entre ser um ditador, um dominador e um líder. Um exemplo. Não é possível, não é, tocar o rebanho, né? Quando você pensa num rebanho de gado, você pensa naqueles vaqueiros que ficam atrás do rebanho, tocando o rebanho, né? Com chicotes, com gritos. Um rebanho de ovelhas não é assim. Não é possível tocar um rebanho de ovelhas. É preciso ir na frente, mostrando um caminho. Ainda bem que os presbíteros, os pastores, são pastores de ovelhas e não de gado, não é? Ainda bem, porque os pastores de ovelhas, eles vão na frente do rebanho, mostrando o caminho, dando exemplo, não como dominadores, mas sim como exemplos do rebanho. As pessoas, as ovelhas, elas estão sempre dispostas a seguir um líder, a seguir um pastor que sempre pratica o que ele prega e dá um bom exemplo a ser imitado. Quando os presbíteros, os bispos ou os pastores falam e depois praticam o que falam, ou seja, são exemplos, as ovelhas, a igreja, está sempre disposta a seguir esse tipo de liderança. E é assim que Pedro diz que os presbíteros devem ser. Esse amor genuíno pelas ovelhas lidera pelo exemplo e não como um dominador, um ditador. Terceira qualidade que nós encontramos aqui. Além de ter uma experiência pessoal com Cristo, além de ter um amor genuíno pelas ovelhas, os presbíteros
precisam ter um desejo de agradar a Deus. Um desejo de agradar a Deus. O versículo 4. Vamos ler o versículo 4. 1 Pedro 5, versículo 4. Diz o seguinte: quando se manifestar o Supremo Pastor, Jesus, né, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Um desejo de agradar a Jesus. Se um presbítero trabalha para agradar a ele mesmo ou para agradar a outras pessoas, o seu ministério vai ser difícil e decepcionante. Deixa eu falar essa frase de novo. Se um presbítero, ou os presbíteros, melhor dizendo, né, porque é sempre no plural, sempre mais do que um. Se os presbíteros trabalham para agradarem a eles mesmos ou para agradarem a outras pessoas, seu ministério será difícil e decepcionante. Uma vez perguntaram para um presbítero: olha, deve ser muito difícil o seu trabalho, hein? Deve ser muito difícil fazer todas essas pessoas felizes. E o presbítero respondeu: eu não tento fazer isso. Eu tento agradar a Jesus. E Jesus faz o resto. E é isso mesmo, não é? A qualidade dos presbíteros, aqui no versículo 4, é agradar a Jesus. No seu ministério, no seu trabalho com as ovelhas, no seu pastoreio, os presbíteros agradam a Jesus. De novo, se eles tentarem agradar a eles mesmos ou agradar a congregação, o seu trabalho vai ser difícil e vai ser decepcionante, porque muitas vezes eles vão precisar falar coisas duras com as ovelhas, não é? Muitas vezes eles vão precisar dizer coisas que as ovelhas não querem ouvir. Mas o seu trabalho não está ali para agradar os outros. O seu ministério é para agradar a Jesus. E quando agradam a Jesus, Jesus faz o resto. A congregação fica feliz. Existiam vários tipos de coroas naquela época. O finzinho do versículo 4 diz, né, que quando Jesus se manifestar, quer dizer, quando Jesus voltar, quando nosso Supremo Pastor voltar para buscar a sua igreja, estes presbíteros receberão a imperecível coroa da glória. Existiam vários tipos de coroas naquela época, né? Tinha aquela coroa que o rei usava, tinha a coroa que o imperador romano usava, mas esta coroa que Pedro relata aqui no versículo 4, que Pedro menciona, era a coroa que um atleta recebia. Quando o atleta vencia uma determinada corrida, um determinado jogo olímpico, ele recebia uma coroa. E essa coroa era feita por folhas e flores que pereciam, que murchavam rapidamente. Aqui, Pedro diz, vocês vão receber uma coroa imperecível. A coroa do presbítero fiel nunca vai murchar ou desaparecer. Lembra o que Pedro falou no comecinho da sua carta? Volta algumas folhas para trás. Vai para o capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 diz o seguinte:
para uma herança que jamais poderá perecer, imperecível, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Tenham esperança, Pedro está dizendo. Para todos. Vocês têm um tesouro no céu que não vai perecer, imperecível, que não vai macular-se e que não vai perder o seu valor. E aqui Pedro relembra os presbíteros. Olha, se vocês se mantiverem fiéis com o seu trabalho, se vocês tiverem um desejo de agradar a Jesus, no final, quando Jesus voltar, vocês vão receber uma coroa imperecível. Não aquela coroa que um atleta recebia, né? Com folhas e flores que rapidamente murchava, perecia, mas uma coroa, um tesouro, uma recompensa que jamais iria perecer. Qual é, então, ou quais são, então, as qualidades que os presbíteros, ou os pastores, ou os bispos de uma congregação local precisam ter? De acordo com 1 Pedro capítulo 5, versículos de 1 a 4, são 3. Uma experiência pessoal com Jesus. Isto significa andar com Jesus através da sua palavra. Um estudo intenso, uma prática dentro da palavra de Deus. Isso significa constância na oração, conversando constantemente com Jesus. Isso que é uma experiência pessoal. E quando os presbíteros têm isso e compartilham dessa experiência com a congregação, eles estão fazendo a sua função. Segunda qualidade, um amor genuíno pelas ovelhas. São aqueles homens que trabalham de coração e não por obrigação. São aqueles homens que trabalham com o desejo de servir e não por ganância. E são aqueles homens que lideram por exemplo e não como dominadores. Eles vão na frente. Eles mostram não somente através de palavras, mas através de ações o seu exemplo. Um amor genuíno pelas ovelhas. E terceira qualidade, um desejo de agradar a Deus. Eles não fazem o seu trabalho para agradar a si mesmos ou para agradar a outros, mas sim para agradar a Jesus. E se agirem assim, a sua recompensa será uma coroa imperecível. A igreja naquela época estava para passar por um fogo, uma perseguição intensa pelo Império Romano. E os presbíteros, os bispos ou os pastores, lembra? São as mesmas pessoas, precisavam estar firmes para ajudar a igreja durante esse período difícil. Se tiverem essas qualidades, com certeza conseguiriam. Pensa em 2020 agora. O ensinamento é o mesmo. A igreja passa por provações, dificuldades, perseguições, com certeza. Os presbíteros
os bispos, os pastores, a liderança espiritual da igreja precisa dessas qualidades. Precisa de ter uma vida que demonstra uma experiência pessoal com Jesus. Precisa ter um amor genuíno pelas ovelhas, pelo rebanho, pela igreja. E precisa ter um desejo de agradar a Jesus. Se fizer isso, a igreja do Senhor Jesus vai passar pelas dificuldades, pelas perseguições e não vai cair. Você que é um dos presbíteros, um dos bispos, um dos pastores da congregação local do Senhor Jesus, tenha essas qualidades na sua vida. E se a igreja, por alguma razão, ainda não tem os seus presbíteros, pastores ou bispos, procurem na congregação homens assim, com estas qualidades, para ajudar a igreja do Senhor Jesus a continuar firme no meio das dificuldades. Deus abençoe você.